Você percebeu que uma das maiores respostas do final de Outlander aparece por menos de um segundo, entre a mão de Claire e o peito de Jaime? Muita gente terminou esse episódio frustrada, e eu entendo. O final deixou pontas soltas demais. Fanny, Faith, Brianna, Roger, Marsali e outros personagens mereciam respostas mais claras. Mas na despedida de Jaime e Claire, a série fez algo muito mais inteligente do que parece na primeira reação. O final não foi confuso por falta de intenção. Ele foi construído para ser lido nos detalhes. A luz azul, o vaso azul, as abelhas, o poema, as flores, a língua de Jaime, o fantasma e até a cena pós-créditos funcionam como peças de uma mesma resposta. E quando a gente junta tudo, a leitura fica bem forte. Outlander fechou Jaime e Claire com uma engenharia simbólica muito bem pensada. Isso não faz o episódio virar perfeito. As pontas soltas continuam ali, mas no centro da história, onde estão Jaime e Claire, o final foi mais genial do que muita gente percebeu. É por esse caminho que vamos olhar para o episódio hoje. Primeiro, vamos voltar para a frase que abriu Outlander. Depois, vamos entender por que o vaso e as abelhas explicam a última noite de Claire e Jaime. E mais adiante, vamos chegar ao detalhe que pode resolver a maior dúvida do final, aquela luz azul quase escondida no peito de Jaime, porque talvez a resposta não estivesse numa fala explicando tudo. Talvez estivesse ali, na tela, por menos de um segundo. O episódio final já abre pedindo para o espectador lembrar do início. A frase, "as pessoas desaparecem o tempo todo", aparece de novo, retomando a primeira frase do livro e também a abertura do primeiro episódio da série. Essa frase sempre foi uma porta de entrada para Outlander. No começo, ela preparava o desaparecimento de Claire do século XX. Agora, no final, ela surge ligada ao diário, à memória e à forma como essa história inteira está sendo registrada. Esse detalhe é simples, mas muito forte. Outlander começou com uma mulher desaparecendo do próprio tempo. Para Frank, Claire sumiu. Para o mundo do século XX, ela ficou sem explicação. E agora, no final, Jaime também desaparece de outro jeito. A história registra Kings Mountain. Frank escreve que James Fraser morre ali. Mas aquilo que Claire vive na montanha escapa de qualquer registro histórico comum. Então, quando essa frase retorna, o episódio faz uma coisa muito clara. Ele manda o público olhar para o começo para entender o fim. E isso se conecta diretamente ao diário de Claire. Quando ela diz que está escrevendo a história deles, o episódio mostra que aquela vida também está sendo preservada por uma voz íntima, por alguém que esteve ali. A história oficial pode registrar uma morte. O diário guarda outra coisa. A experiência de Claire, o que ela viu, o que ela sentiu, e talvez aquilo que nenhum documento conseguiria provar. Essa chamada ao início também aparece na abertura. O episódio final recupera a sequência original de Outlander, com a voz de Raya Yarbrough em Sky Boat Song, enquanto os outros episódios da 8ª temporada usavam a versão de Annie Lennox. Isso importa porque a abertura de Outlander sempre foi uma memória emocional da série. Para muitos fãs, aquela versão é o som do primeiro encantamento, da primeira travessia da Escócia, de Claire chegando a um mundo que ainda não entendia. Então a escolha de trazer essa abertura no final tem função narrativa. O episódio acende a memória do público antes de encerrar a história. Ele prepara a despedida com uma sensação de retorno, como se dissesse: antes de ver o fim, lembre de onde tudo começou. E esse movimento passa por Claire, que chegou à Escócia sem um verdadeiro senso de lar, viu naquele vaso azul uma promessa de estabilidade e acabou encontrando em Jaime a vida que nem sabia que queria. Na conversa na cama, Claire diz a Jaime que nunca teve um verdadeiro senso de lar. Ela lembra da infância depois da morte dos pais, das viagens com o tio Lamb e daquela chegada à Escócia antes de tudo mudar. É nesse contexto que o vaso azul ganha peso. Claire conta que ficou olhando aquele vaso numa vitrine em Inverness e desejou aquele objeto com uma força que ela mesma não esperava. Mas o desejo não era só pelo objeto. O vaso representava uma vida que ela nunca tinha conseguido ter, uma casa reconhecível, um ponto fixo, uma sensação de pertencimento. Só que Claire não comprou o vaso. No dia seguinte, subiu até Craigna Dun em busca de uma flor azul, tocou a pedra e atravessou para o passado. Aquela estabilidade ficou na vitrine. Do outro lado das pedras, ela encontrou uma vida muito mais instável, perigosa e cheia de perdas, mas também encontrou Jaime. Quando Claire diz que ainda não tem o vaso azul, mas tem tudo o que nem sabia que queria, o final fecha essa ideia com delicadeza. O que ela procurava em Inverness era lar.
e a resposta veio da relação que começou depois da travessia. Na montanha, isso fica ainda mais claro. Roger diz que precisam levar Jamie para casa. Claire responde: ele está em casa. I never really had a proper sense of home. His home. A conversa das abelhas parece pequena. Depois da montanha, ela vira uma chave do final. Claire conta que viu 2 abelhas dormindo numa flor. Jamie pergunta se elas estavam mortas. Claire responde que não. Elas estavam apenas dormindo, esperando o sol aquecer para poderem voar outra vez. Essa imagem fica guardada. Mais tarde, quando Jamie cai, todos olham para ele como um homem morto. Roger tenta dizer isso com cuidado. Os homens ao redor também entendem assim. Mas Claire não aceita essa leitura. Ela diz que Jamie só precisa descansar. Repete a ideia. Fica com ele. Passa a noite ali. O paralelo é direto. As abelhas pareciam mortas, mas estavam dormindo. Jamie parece morto, mas Claire insiste que ele precisa repousar. E o próprio Jamie tinha completado essa imagem antes, quando disse que gostaria de dormir numa flor com Claire, segurando os pés dela. Na primeira vez, a fala soa íntima, quase leve. Depois, quando vemos os 2 deitados juntos na montanha, ela ganha outro peso. A série avisou antes, só que de um jeito discreto. O final prepara o espectador para entender que, em Outlander, repouso e morte podem se confundir por um instante. E Claire, mais do que qualquer outra pessoa, consegue perceber essa diferença quando Jamie está diante dela. Just sleeping in the flower. Just needs to rest. Essa das abelhas leva Claire a lembrar um poema de William Butler Yeats, um dos grandes poetas irlandeses do fim do século XIX e começo do século XX. O poema se chama A Ilha do Lago de Innisfree, em tradução livre. Claire recita um trecho que fala de uma vida simples. Fileiras de feijão, uma colmeia, abelhas fazendo barulho numa clareira. É uma imagem de retiro, natureza e silêncio. Como se o poema descrevesse o desejo de sair do mundo e encontrar um lugar de paz. E é por isso que ele entra tão bem nessa cena. Jamie pergunta se não era isso que Claire queria. Uma vida tranquila, só com as abelhas por companhia. Claire brinca que não seria só com as abelhas, e depois admite que talvez a vida tranquila nunca tenha sido feita para eles. Essa troca resume muito da história dos 2. Claire chegou a desejar o vaso azul porque queria estabilidade. Jamie também olha para as abelhas como se enxergasse ali uma possibilidade de descanso. Mas a vida dos 2 nunca caminhou por esse lado. Eles tiveram amor, família e pertencimento, quase sempre dentro de guerra, fuga, perda, separação e risco. Mais tarde, antes de partir, Jamie retoma o poema. Ele diz: "E eu terei um pouco de paz, porque a paz vem caindo devagar." Agora a frase pesa mais. Jamie está a caminho de Kings Mountain. Ele sabe o que Frank escreveu. Sabe que aquela batalha pode ser o lugar da própria morte. Então, quando fala de paz, essa palavra deixa de soar como descanso comum. Parece o desejo de um homem que passou a vida inteira sendo chamado por guerras, deveres e perdas, e que talvez só encontre algum repouso quando a história finalmente parar de persegui-lo. Para o registro histórico, James Fraser morre em Kings Mountain. Para Claire, aquilo ainda não encerra tudo. Antes de partir, And I shall have some peace. Antes de partir para a batalha, Jamie ainda faz um pedido que conversa diretamente com as flores do começo. Ele pede a Claire: "Lembre-se de mim." A frase é curta, e justamente por isso funciona. Jamie não faz um grande discurso, não tenta controlar o que Claire vai viver depois, não promete voltar. Ele pede memória. E o episódio responde a esse pedido com flores. As flores azuis de Craig na Dun são myosotis, conhecidas em inglês como Forget-Me-Nots, ou Não Me Esqueças. Elas estavam no começo da história, quando Claire foi atraída até as pedras, e aparecem de novo no final, ligadas ao fantasma de Jamie. A ligação é simples e forte. Jamie pede para ser lembrado. As flores carregam a ideia de não esquecer. No começo, Claire segue as flores e atravessa para Jamie. No final, vemos Jamie nas pedras, associado à presença dessas flores. A série costura o pedido de memória ao chamado que iniciou a história inteira. Remember me. Antes da batalha, Jamie se despede de Claire em gaélico escocês. Na tradução, ele diz: "Eu te amo, meu coração." Claire responde também em gaélico: "Eu te amo." Essa escolha importa
porque o gaélico não aparece só como frase romântica. Ele também surge no chamado da Cruz de Fogo e entre os homens. No momento em que Jaime caminha para uma batalha americana, a série faz questão de lembrar que ele continua sendo um homem formado pela Escócia. Jaime vai para Kings Mountain dentro da Revolução Americana, mas carrega uma história que começou muito antes dali. Os clãs, Culloden, Ardsmoor, a coroa, a perda da própria terra e a vida inteira tentando proteger algum pedaço de liberdade. A Cruz de Fogo reforça esse retorno. Dentro da série, ela sempre funcionou como chamado de liderança, clã e responsabilidade. Historicamente, a imagem remete às tradições das Highlands escocesas, usadas como sinal de convocação em momentos de urgência. No final, Jaime acende esse símbolo antes de ir ao lugar onde a história diz que ele vai morrer. A batalha é americana, mas Jaime entra nela carregando a Escócia. Não queria. A Batalha de Kings Mountain não foi inventada para a morte de Jaime. Ela aconteceu de verdade, em outubro de 1780, durante a Revolução Americana, e foi uma vitória importante dos patriotas na Campanha do Sul. Esse contexto combina muito com o que Outlander vinha mostrando na temporada final. Kings Mountain não representa apenas uma batalha distante entre exércitos organizados. Ela carrega a lógica de uma guerra que entrou nas comunidades, dividiu vizinhos e colocou patriotas e lealistas em lados opostos. Isso ajuda a entender por que essa batalha funciona tão bem para Jaime. A guerra que começou ameaçando a Fraser's Ridge por fora chega ao ponto em que ele precisa marchar com homens da própria região para enfrentar outros homens também ligados àquele território. O episódio usa alguns detalhes históricos interessantes. Ferguson tinha pouco mais de 1.000 homens contra cerca de 900 patriotas. Também aparece o apito de prata usado por ele para comandar tropas no barulho da batalha. Esse apito não é apenas efeito sonoro. Ele ajuda a marcar Ferguson como comandante no meio do caos. Patrick Ferguson hadn't enough voice to call above the roar of battle, so he used a silver whistle to manage his troops. As armas também ajudam a entender por que Ferguson era uma ameaça tão específica nesse final. A temporada já tinha chamado a atenção para o Ferguson Rifle, uma arma de retrocarga avançada para a época. Ela podia ser carregada pela parte de trás, o que dava uma vantagem de velocidade em relação a armas comuns carregadas pela boca. Esse detalhe não é só técnico. Ele ajuda a explicar por que Frank, Brianna e Jaime trataram Ferguson como uma peça perigosa no caminho até Kings Mountain. Se a morte de Jaime estava registrada naquela batalha, qualquer vantagem ligada ao inimigo importava. Do lado patriota, a força vinha de outro lugar: os homens de fronteira e seus rifles longos. Eram armas mais lentas de carregar, mas precisas nas mãos de quem conhecia o terreno. Esse contraste ajuda a ler Kings Mountain como uma batalha de mundos diferentes. De um lado, Ferguson, técnica militar e uma vantagem rara para o período. Do outro, homens de fronteira, terreno difícil e uma forma de combate ligada à experiência local. A série adapta a batalha para colocar Jaime e Claire no centro emocional. A escala visual pode parecer menor do que os números históricos sugerem. A cena de Ferguson atirando depois de rendido também funciona como solução dramática para cumprir a profecia de Frank. Ainda assim, Kings Mountain foi uma escolha coerente para o final. Era o lugar certo para unir história real, destino registrado e despedida romântica. E a ligação entre Claire e Jaime aparece antes mesmo de ela encontrar o corpo dele. Quando Ferguson atira em Jaime, Claire leva a mão ao peito. É rápido, mas pesa. Caitriona Balfe explicou que essa reação ecoa a 7ª temporada, quando Jaime foi dado como morto no mar e Claire disse que saberia se o coração dele tivesse parado. Então, quando Claire sente o tiro, a série confirma uma sensação antiga. Claire e Jaime percebem um ao outro antes de qualquer explicação. Ela não está apenas preocupada com ele. Ela sente que algo aconteceu. Isso prepara a cena da montanha. Quando Claire encontra Jaime, a dor já começou antes. O corpo dela já reagiu, como se a ligação entre os dois tivesse avisado primeiro. E é com essa ligação já marcada que a cena da montanha ganha ainda mais peso. Vamos seguir, mas antes, se você está gostando da análise, já deixa o like e se inscreve no canal Série Histórica. E para apoiar o canal, dá uma olhada também na nossa loja, com camisetas e produtos para fãs de Outlander. O link está na descrição. Agora sim, vamos lá. Depois do tiro, o episódio depende da reação de Claire. Ela segura Jaime, grita para ele ficar, se recusa a deixá-lo ir, passa a noite na montanha. A atuação de Caitriona Balfe dá à cena o peso que ela precisava ter.
A dor não parece bonita nem controlada. Parece uma pessoa tentando impedir a realidade de acontecer. E é nesse ponto que entram a luz azul e o cabelo branco. A temporada já vinha preparando esse caminho. No episódio 3, quando Claire salva a bebê, a luz azul volta ligada a Master Raymond, Faith e ao mistério da cura. O final também retoma a ideia de La Dame Blanche, a bruxa branca. E toda essa linha conversa com a profecia de Ada Wehry, sobre Claire alcançar seu poder quando os cabelos estivessem brancos. No episódio final, esse sinal aparece de um jeito muito sutil. Não é um grande clarão, nem uma cena feita para explicar tudo em voz alta. A luz azul surge rapidamente no segundo final da cena com Claire e Jamie, no momento em que os dois abrem os olhos. Ela aparece entre a mão de Claire e o peito de Jamie, quase como um detalhe escondido no enquadramento. Esse detalhe muda a leitura da cena. O cabelo branco mostra o preço daquele momento no corpo de Claire. A luz azul, ainda que rápida, sugere que alguma coisa aconteceu ali. Algo que liga a morte de Jamie ao poder que a temporada vinha preparando desde o parto da bebê. Muita gente comentou no vídeo anterior que só percebeu a luz azul na segunda vez. Isso faz sentido. A cena não trata o poder de Claire como espetáculo. O sinal aparece quase escondido, como se o próprio episódio pedisse revisão. Para mim, a leitura mais forte é que Claire trouxe Jamie de volta. Jamie morreu para a história. O fantasma encontrou Claire em Inverness, e Claire, depois, devolveu vida ao homem que a história já tinha registrado como morto. Mas o final também permite outra leitura. Talvez Claire tenha partido com ele. Talvez os dois tenham despertado juntos em outro plano. Talvez a cena final seja uma forma poética de dizer que, vivos ou mortos, eles permanecem juntos. Essa ambiguidade irritou parte do público, e isso faz sentido. Depois de 8 temporadas, muita gente queria uma resposta direta. Mas Outlander sempre viveu nesse espaço entre história e mistério, ciência e fé, corpo e tempo, documento e experiência. E é aí que o fantasma volta para fechar a pergunta mais antiga da série. Desde o primeiro episódio, Outlander carregava a imagem de Jamie observando Claire em Inverness. Durante anos, essa cena ficou esperando resposta. O final retorna a ela. Jamie aparece na rua, diante da janela de Claire, e depois segue até Cray, na Dan. Matthew B. Roberts explicou que a sequência final mistura imagens antigas e novas. Parte da filmagem das costas de Jamie veio do primeiro episódio, mas o ponto de vista de Jamie e a cena nas pedras foram filmados depois, em um set pequeno, com Sam Hogan e uma equipe reduzida. Esse detalhe mostra a intenção. A série voltou ao piloto para completar o que faltava ver, o lado de Jamie. O episódio entrega uma resposta emocional para o fantasma. Aquele Jamie vem do ponto mais extremo da história. Kings Mountain, a morte, a separação e o desejo de encontrar Claire antes mesmo de ela saber quem ele era. Existem várias leituras possíveis. Talvez Jamie estivesse morto por tempo suficiente para aparecer a Claire em Inverness. Talvez a luz azul tenha puxado ele de volta depois desse intervalo. Talvez a cena funcione como um instante fora do tempo. O centro da cena é outro. O final liga a morte de Jamie, o fantasma do primeiro episódio e as flores que levaram Claire às pedras. Claire encontrou Jamie porque foi atraída por flores azuis. No final, o episódio sugere que essas flores estavam ligadas ao próprio Jamie. A história começa com Claire sendo chamada. Termina mostrando quem talvez estivesse chamando. E quando parece que a série já terminou, Outlander ainda deixa uma última cena para devolver essa história aos livros. A cena pós-créditos funciona como homenagem, metalinguagem e despedida da equipe que construiu Outlander durante todos esses anos. A cena mostra Diana Gabaldon por volta de 1991, no lançamento do primeiro livro de Outlander. Ela aparece assinando exemplares para leitores, até que alguém pergunta sobre um diário encadernado em couro sobre a mesa. Diana responde que é só um pouco de inspiração. Para quem assistiu à temporada final, o objeto é imediatamente reconhecível. É o diário em que Claire começou a escrever a própria história. E isso fecha uma camada muito bonita. No começo do episódio, Claire escreve. No final, Diana aparece com o diário. A série sugere que aquela história atravessou uma fronteira. Saiu da vida de Claire, passou pelo diário, chegou aos livros e virou a série que acompanhamos. Mas a cena também tem outra função. Segundo Matthew B. Roberts, ela foi pensada como homenagem às pessoas que acompanharam a produção desde o início. A mulher que pergunta sobre o diário é Margaret Graham, supervisora de script. Também aparecem David Stewart, motorista de Sam Hogan, Carol Ann Crawford, consultora de dialeto, e os produtores executivos Meryl Davis, Matthew B. Roberts e Tony Graffia.
Roberts explicou que a cena era uma forma de agradecer a quem colocou coração e alma na série desde o primeiro dia. A decoração também foi montada para os fãs atentos. As capas dos livros trazem nomes de pessoas da produção, como o compositor Bear McCreary e o decorador Stuart Bryce. As estantes foram preenchidas com objetos usados em episódios anteriores. Roberts disse que isso foi feito de propósito para quem gosta de vasculhar detalhes, embora não tenha revelado todos os itens. A própria Diana também já tinha aparecido na série, lá na primeira temporada, como Iona McTavish, no episódio O Encontro. Então a cena pós-créditos funciona como mais uma chamada ao início. A autora esteve no começo e aparece no fim para receber a história de volta. Essa cena também provoca uma pergunta que apareceu nos comentários. Como Diana teria recebido aquele diário? O episódio não responde. Ele deixa a sugestão no ar. E talvez essa seja a graça da cena. Ela aproxima Claire, Diana e o próprio ato de contar Outlander. Como se a série dissesse que, depois de tudo, essa história agora pertence aos livros, à autora, à equipe e também ao público que ficou procurando sentido em cada detalhe. O final estava nos detalhes, até depois dos créditos. No fim, o episódio final de Outlander tem força, porque fechou Jaime e Claire por meio de símbolos que vinham desde o começo. A frase inicial reaparece. A abertura original acende a memória da primeira temporada. O vaso azul ganha resposta. As flores fecham o chamado das pedras. O fantasma deixa de ser apenas uma imagem misteriosa. O sentido de lar chega à cena da montanha. A língua de Jaime recupera sua identidade escocesa. As abelhas antecipam o descanso. O poema fala da paz que ele nunca teve. King's Mountain faz a história cobrar seu preço. E Claire, com o cabelo branco, aparece como a mulher que finalmente alcança o poder que a série vinha prometendo há anos. O final tem problemas. Algumas tramas ficaram sem resposta, e nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Ainda assim, a despedida de Jaime e Claire foi construída com muita intenção. E é aqui que eu acho que está a genialidade do episódio. Ele não tentou resolver Outlander como um quebra-cabeça. Ele fechou Jaime e Claire como a série sempre contou essa história. Por lembranças, objetos, perdas, reencontros e sinais que só fazem sentido quando olhamos para trás. Essa novidade, o vestido vermelho de Claire virou estampa. A Sassenach Style é uma camiseta inspirada naquela cena icônica de Outlander, pensada para quem ama a série e quer levar essa história para o dia a dia. Se esse momento também te marcou, confere os detalhes no link da descrição. A história registrou King's Mountain. Mas o episódio mostrou o que o registro não alcança. Claire ficando, Jaime voltando e os dois fechando o ciclo que começou nas pedras. Agora eu quero saber uma coisa. Qual ponta solta do final de Outlander você ainda não conseguiu engolir? Comenta aqui embaixo, porque o próximo vídeo do canal vai ser justamente sobre o que Outlander deixou sem resposta. E já se inscreve para não perder essa próxima análise. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Anjiva! Anjiva!